E aí galera, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem, espero que vocês gostem da aula. E vamos. Então o que a gente vai ver hoje é nada mais, nada menos do que os répteis, ok? Então a gente tem que pensar o seguinte: estamos fazendo uma análise evolutiva nas nossas aulas. Vimos peixes, anfíbios e agora nós vamos ver os répteis. E aí uma coisa interessante é o seguinte: é, a nível de classificação biológica, a gente falou que os peixes não têm uma classificação a nível de classe, tá? Não tem uma definição específica de peixe. Então, o peixe não é bem... É um nome popular, a gente pode dizer assim, a característica de nome peixe. Os anfíbios não. Os anfíbios já são da classe anfíbia. Agora a gente está estudando a classe reptília, tá? A classe reptília, então, é a classe dos répteis. Eu botei aqui alguns exemplos de répteis, tá? É, cobra, serpente, crocodilo, jacaré, tartaruga. Esse aqui que é uma tuatara, a gente vai falar um pouquinho mais especificamente deles, lá que eles têm uma diferença singela entre os outros répteis. Então, presta bastante atenção em tudo que a gente for vendo e, primeiro, anota, põe uma coisa, anota, pode anotar, para o vídeo anota. O que você tem que começar a botar na sua cabeça para entender melhor tudo que você está estudando em biologia. Primeiro, adaptação. Tudo que a gente vai ver a partir de que a gente já está vendo há muito tempo é uma adaptação. Adaptação de cada organismo. A bactéria tem uma adaptação, a alga tem uma adaptação, protozoário, vírus, todos eles têm uma adaptação. Todos eles estão relacionados com o contexto de sobrevivência, ok? Então tudo que a gente vai ver aqui, que os répteis possuem, todas as suas características, trazem uma adaptação. E aí você tem que comparar os diferentes animais. A um nível inicial, compara répteis com anfíbios. Eu vou fazer também essa comparação ao longo das aulas para ficar mais claro para vocês. Mas tenta perceber antes de eu começar a fazer, ou mesmo que eu não faça uma determinada comparação, tente fazer você. Compara o que essa característica que você vai começar a ver de répteis tem a ver com uma determinada característica de anfíbios, que tem a ver com uma determinada característica de peixes. Ok? Começa a pensar dessa forma assim, essa comparação, essa análise evolutiva, sempre na perspectiva de adaptação e sobrevivência. Ok? Então, mais especificamente, a gente começa assim, ó, tem aqui essas duas estruturas, anfíbios e répteis. A gente tem esses dois camaradinhos aqui, e aí a gente já começa a ver que o ovo é diferente. Ó, o ovo de anfíbio não tem casca, o ovo de réptil tem casca. Então isso já é uma diferença, a gente vai falar isso mais especificamente para frente. Outra coisa, a pele. A gente vai ver que a pele tem uma grande diferença. Enquanto a dos anfíbios ela é bastante úmida e serve para respiração, a dos répteis já não vai ser bem assim. Ela é mais queratinizada. Então, começando a falar as características mais específicas, vamos lá. O que a gente vê de répteis? A gente viu lá nos anfíbios, os anfíbios eles começaram a explorar, assim, numa escala evolutiva, ok? De organismos saindo da água. Os anfíbios seriam os primeiros a começarem a explorar o ambiente terrestre, a nível de cordados, ok? Não estou falando de invertebrados, estou falando de organismos cordados, do filo Chordata. Então o anfíbio começou a sair, mas ele era muito dependente da água, por vários motivos, ok? Já nos répteis, a gente diz que os répteis eles de fato conquistaram o ambiente terrestre, ok? Numa análise evolutiva, foram os primeiros, certo? Os primeiros. Que características que eles possuem que trouxeram essa vantagem para que eles pudessem ser caracterizados como os organismos que conseguiram de fato a conquista do ambiente terrestre numa escala evolutiva? Presença do ovo com casca. O ovo com casca, você tem que pensar o seguinte: ele vai estar abrigando um embrião. Se ele está abrigando um embrião, se ele ficar na água, ele vai sofrer menos com desidratação
a nível de temperatura. Isso significa que se um ovo de peixe ficasse fora da água, ele ia desidratar muito rápido e o embrião não ia sobreviver. Como você tem essa casca, a casca ela traz uma proteção a mais para essa perda, contra essa perda de água, ok? Isso é uma das vantagens, não é a única. Tem também uma proteção maior contra impactos, né? Esse ovo ele pode rolar, ele pode ter um determinado impacto do qual não vai ter assim, um choque suficiente para quebrá-lo. Enfim, outras características que a gente não vai abordar, aprofundar aqui não, senão vai ficar muito grande. Então essa é uma das vantagens do ovo com casca. Uma outra vantagem é a pele queratinizada. Essa pele queratinizada, ela também dificulta a perda de água. Tá? É praticamente zero a perda de água. Então esse organismo, quando ele sai da água, mesmo que ele esteja num ambiente onde a temperatura está maior do que na água, onde ficam os outros organismos exclusivamente aquáticos, se você é um organismo que não tem uma pele queratinizada, você ia perder água, ia perder muita água através da pele. Como esses organismos são bastante queratinizados, essa pele bastante queratinizada, essa perda de água praticamente não ocorre. Então tem essa resistência contra calor, contra uma grande temperatura que poderia fazer com que o organismo começasse a desidratar. Então essa pele queratinizada é muito importante para isso. Então só essas duas características aí já são assim, pontos chaves da evolução dos répteis para caracterizados como os organismos que conquistaram o ambiente terrestre. Uma outra característica que é muito importante, mas mais uma vez está relacionada com excreção, e a excreção a gente vai ver no próximo bimestre. Essa excreção ela é um composto que é tóxico para a gente. Então, quando o nosso organismo está fazendo metabolismo, está ali quebrando proteína, construindo proteína, quebrando proteína, construindo essa transformação, isso acaba gerando alguns compostos nitrogenados que são tóxicos no nosso corpo. Então, o nosso corpo tem que jogar isso para fora. E aí você tem diferentes tipos de excreção, tá? Amônia, ureia e ácido úrico. Cada uma delas vai ter uma relação entre o quanto você pode absorver e o quanto você vai ter que jogar para fora. Absorver, nesse caso, é manter no seu corpo o máximo de tempo possível, não que tenha de fato uma função boa, tá? Então, o ácido úrico, ele é um que é menos tóxico entre todas as excretas. Se ele é o menos tóxico, logo eu posso armazenar por mais tempo. Entretanto, para eu armazenar por mais tempo, eu também tenho que ter um grande gasto de energia para converter aquilo que é mais tóxico em menos tóxico. Então, numa escala de toxicidade de excreção, a amônia, que é lá que a gente viu bastante excretada nos organismos exclusivamente aquáticos, principalmente peixes ósseos e larva de anfíbio, então ela ali tem que ser excretada constantemente. Para fazer essa excreção constantemente, eu preciso de água. Só que como esses organismos aqui eles estão começando a explorar ambientes onde não tem tanta água assim, eles não podem se dar ao luxo de ficar fazendo uma grande excreção constante ali de amônia. Então tem que transformar essa amônia em algo menos tóxico. Essa transformação precisa de energia. Se precisa de energia, então esse animal tem que comer mais. Ok? Começa a pensar dessa forma. A gente vai aprofundar isso no quarto bimestre. Então eles começam a excretar o ácido úrico, por essa questão da água. Entretanto, o mais importante ainda não é o adulto acumular o ácido úrico, mas é o embrião. Então, pensa assim, o embrião está dentro daquele ovo ali naquela imagem. O embrião, ele está fazendo um metabolismo, ele tem metabolismo, ele está transformando proteínas, está construindo, destruindo, transformando, metabolizando. Então ele também está fazendo excretas, só que ele está dentro de um ovo. Ele não tem como jogar para fora do ovo. Não tem como. Então, ele precisa armazenar excreta nitrogenada, que é tóxica, em alguma parte do ovo, em alguma parte ali.
Então, quando você tem esses organismos formando esse ovo com casca, vai ter uma região dentro desse ovo, que a gente vai ver daqui a pouco, que ela é específica para armazenar essa excreta nitrogenada. Então esse ovo, ele consegue armazenar uma excreta ali próximo dele, não precisa jogar para fora. Então você tem um ovo que tem uma casca que é protetora. Você não precisa mais ficar jogando excretas para fora do ovo, como faz os organismos que têm o ovo sem casca, que é o peixe e o girino. Então, quando o peixe e o girino estão ali dentro do ovo, lá na água, a excreção deles vai saindo do corpo do embrião, vai indo para o ovo, do ovo vai para a água. Porque o ovo, ele é só uma película, o ovo sem casca, ele só tem uma película bem fina que consegue fazer essa transmissão da excreta do peixe para o ovo, do ovo para o ambiente. Aqui não precisa, tá? Por quê? Até porque ele não pode, porque ele não está na água. Logo, quando você tem esse ovo com casca, essa excreta vai ficar armazenada ali no ambiente até que esse organismo esteja desenvolvido o suficiente para quebrar esse ovo, sair dele e aí sim vai começar a eliminar a sua excreta no ambiente. Ok? E eles também têm uma respiração pulmonar eficiente, diferente lá comparando com anfíbios e peixes. A respiração pulmonar dos répteis ela é bastante eficiente. Então eles conseguem ter ali uma grande captação de oxigênio dissolvido no ar. Por isso, ele não precisa mais fazer respiração pela pele, ou ele não precisa de mecanismos diferentes ou alternativos, como tem muito em anfíbio, como tem muito em alguns peixes. Okay? Então essa respiração pulmonar ela acaba sendo bastante eficiente. Então esse conjunto de características é o que torna os répteis como os primeiros vertebrados, os primeiros cordados, mais especificamente, a conquistarem o ambiente terrestre. E aí então, ó, botei aqui outras características. Vamos ver as outras características. São ectotérmicos. O que isso quer dizer? A gente viu isso em anfíbio, a gente viu isso em peixes. Okay? A gente vai fazer uma tabelinha com essas características aqui nas próximas aulas, tá? Fazendo um apanhado geral, um resumo geral do que a gente está estudando. Então, assim como peixes e anfíbios, os répteis também são ectotérmicos, ou seja, a temperatura deles depende da temperatura do ambiente. Se eles estão no ambiente de 20 graus Celsius, a temperatura do corpo deles vai ser ali próxima a 20 graus Celsius. Se eles estão no ambiente de 35 graus Celsius, a temperatura do corpo deles vai ser ali próxima a 35 graus Celsius. Eles são animais que também, assim como os anfíbios, têm um coração com 3 cavidades. Mas tem umas diferenças aí nos crocodilianos, que a gente vai ver mais especificamente no próximo bimestre, tá? Não vou falar disso agora. Eles possuem cloaca. Cloaca é a região ali onde vai servir para sair urina e fezes, ok? É uma região em comum para as duas coisas, inclusive também para a reprodução. E surgimento de novos anexos embrionários. E esses anexos embrionários é o que eu falei que está relacionado com a especificidade ali, a importância, a característica que mais faz com que os répteis sejam adaptados ao ambiente terrestre. Então, que anexos embrionários é ele? Primeiro, começa a pensar, professor, esse nome é difícil, anexo embrionário. Desmembra o nome. O que é um anexo? É algo que está junto. Embrionário é algo que está junto do embrião. Nesse caso aqui, como o embrião fica dentro de um ovo com casca, então são anexos que ficam dentro do ovo, próximo ao embrião. Que anexos são esses? É o âmnion, o alantoide e o córion. E aí é que está a grande questão. Esses complementos aqui são necessários para o embrião sobreviver dentro do ovo. Por quê? Tá? Isso tudo aqui são adaptações. Sempre adaptações. Então vamos ver aqui mais especificamente como isso está acontecendo no ovo.
Tá? Então, no ovo. Aqui a gente tem um esquema do que é um ovo. E aí você tem que parar para pensar e analisar. Esse ovo está de lado, tá? Não é aquele ovo em pé que a gente guarda na geladeira, não. Ele está de ladinho. Então perceba, a gente tem aqui várias estruturas. A gente tem aqui o embrião, tá? Tá aqui essa partezinha aqui. Tem o albúmen. O albúmen é como se fosse a clara do ovo, tá? Ela está rica em proteínas. Você tem a casca ali, que é essa estrutura mais rígida e está protegendo ali a região mais externa do ovo. E aí a gente tem então o córion. O córion vai fazer trocas gasosas. Então, pensa assim dessa forma. Vou te dar uma ideia para você começar a estudar o ovo. Você tentar entender assim as características. Você pode tentar analisar de uma forma significativa o que está vindo de fora para dentro ou de dentro para fora, certo? Vamos pensar assim, esse embrião ele também precisa respirar, também precisa fazer trocas gasosas, certo? Jogar para fora gás carbônico e obter oxigênio, porque está no ovo, ele não tem oxigênio suficiente ali, vai ter que obter isso do ambiente. Então essa casca aqui, ela tem pequenos poros, tá? Poros são, a gente já viu, que são pequenas aberturas. Então se você conseguir pegar, por exemplo, o ovo da sua casa e colocar numa lupa com um grande zoom, que aumente bastante a imagem, você vai ver que ele tem pequenas aberturinhas, que de longe parece que é tudo fechado, mas ele tem pequenas aberturas que permitem essa passagem de ar. Então o córion ali é essa membraninha aqui, que está próxima aqui, ó, que está próxima ali do albúmen e da casca, do qual está responsável pelas trocas gasosas, tá? Então essas trocas gasosas, elas são importantes para o embrião respirar. O alantoide, que é essa estrutura aqui, ó, perceba que ela está bem anexada, ó, ela está anexada ao embrião. É um anexo, é de fato um anexo. Ela não é o embrião, ela está anexada ao embrião. E aí esse anexo faz com que o embrião, conforme vai fazendo ali todo o seu metabolismo de proteínas e está produzindo as excretas que são tóxicas, as substâncias que são tóxicas e não podem ficar no corpo dele, ele vai começar a armazenar no alantoide. Lembra que nesse caso aqui é o ácido úrico. Ácido úrico porque esse embrião vai ficar muito tempo dependente daquilo que está dentro do ovo. Ele não se pode dar ao luxo, ele não tem água ali para ficar fazendo amônia ou ureia. Então ele vai ter que armazenar uma excreta durante muito tempo. Então ele transforma em ácido úrico, que permite armazenar em grandes quantidades em bastante tempo ali na alantoide. E a gente tem também o âmion. O âmion é uma proteção contra impactos e desidratação também, tá? Então esse âmion ele vai estar ali com uma determinada reserva de água também, vai servir ele como uma pequena reserva de água, e ele vai estar meio que, né, porque nessa imagem não está mostrando muito bem, mas ele meio que engloba o embrião e aí protege ele de alguns impactos que ele possa sofrer, certo? Tem também essa estrutura que está aqui de amarelo, que é o saco vitelínico. O saco vitelínico, ele é um anexo embrionário que está em todos os chordados, certo? Então está em peixe, está em anfíbio, répteis, aves e mamíferos. O saco vitelínico, vocês têm que lembrar de uma coisa que talvez alguns de vocês não tenham estudado no primeiro ano, dependendo do colégio que vieram. Aqui na ação 1 tenho certeza que se você é da ação 1 você estudou isso. O saco vitelínico é um saco, como diz, ele pode ser encontrado também pelo nome de vesícula vitelínica, tá? Então, esse saco vitelínico está carregando vitelo. Vitelo é nutriente, certo? Então, ele é uma reserva nutritiva. É o que o embrião vai utilizar como alimento ali dentro do ovo, certo? Então, isso está nos peixes, répteis, aves, mamíferos e anfíbios. Então, aqui tem essa fotinha aqui mostrando aqui que quando ele está desenvolvido o suficiente, ele vai meter o pé do ovo e começar a explorar ali o ambiente. Ok? Então, façam sempre essa comparação, a questão do ovo. Percebam o quanto que esse surgimento desses anexos embrionários
se relaciona com uma adaptação para um embrião nascer fora da água. E aí a gente entra agora na classificação de répteis. A classificação de répteis, você tem que pensar, olha, se os répteis, tudo que eu vi até agora, tem características diferentes, tem uma pele queratinizada, tem um ovo com casca, tem outras características, isso começa a fazer com que esses animais demonstrem também terem outras características que me permitam diferenciá-los entre si. Tá? Então, quais são as 4 ordens? Perceba a hierarquia taxonômica que a gente estava vendo. O bimestre começa falando sobre animais do filo Chordados. Lembra lá? Reino, filo, classe, ordem. Qual é o reino? Animalia. Qual é o filo? Chordados. Qual é a classe? Répteis. E quais são as ordens que a gente vai estudar agora, que é a classificação de répteis? São essas aqui. Tá? Ordem. Eu poderia, inclusive, falar sobre família? Poderia, mas a gente vai num nível muito aprofundado. Aqui na questão de ordem já é bastante aprofundado, então melhor a gente ficar assim bem superficial. Então são os quelônios rincocéfalos, tá? Que também pode ser encontrado como esferodontida. Ok? Então tem um nome aí, um desses é mais usual, o outro já está mais antigo, mas você pode encontrar esse nome por aí. Tem os crocodilianos, que é o crocodília, e os escamados, que são chamados de squamata. Tá? Então a gente vai ver cada um deles agora, mais especificamente. Vamos começar com os quelônios. Os quelônios são ali os menores, junto com o que a gente vê dos rincocéfalos, são os menores répteis que existem. São os jabutis, cágados e tartarugas. Então, comparando assim, estou falando assim, uma questão de comparação entre as ordens. A gente vai ver, por exemplo, crocodilos podem chegar a 4 metros, 3 metros e meio. Tá? Então, assim, eu estou falando assim, uma comparação entre as ordens. Então, jabuti, cágado e tartaruga, tem que ter a noção do seguinte, eles não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. E aí, eu trouxe um meme aqui para a gente falar sobre isso. Esse meme aqui, né, de uma pessoa que diz que encontrou esse carinha andando no quintal, hoje, e jogou ele na água. E aí o cara falou, você jogou ele na água, saiu um jabuti. O jabuti não sabe nadar. O jabuti, ele é estritamente terrestre. Então o cara matou o animal, achando que estava ajudando. E aí, o que acontece? Isso já aconteceu, provavelmente já aconteceu com algumas pessoas, já é um acidente um pouco comum, porque as pessoas acham que o jabuti é a tartaruga, e não é bem assim. Tá? E tem também o cágado. O cágado, esse sim, ele pode ir para a água e também vive bem no ambiente terrestre. Então ele é de fato aí o que consegue fazer esse equilíbrio maior entre viver na água e viver na terra. Então é o cágado. E por último, mas não menos importante, as tartarugas. A tartaruga ela é exclusivamente aquática. Entretanto, ela sai da água para colocar seus ovos ou fugir de algum predador. Enfim, mas ela não tem o hábito de viver na terra porque, perceba primeiro as patas. Olha do cágado e olha da tartaruga. E depois, olha do jabuti. Você vê que o jabuti ele tem algo que é mais rígido, que é mais... parece mais uma pata para andar em ambiente terrestre, algo que dá uma fixação. O do cágado é um meio termo, ele é uma fixação, mas ele também tem ali umas dobrinhas, algo mais, um pouco mais, uma circunferência maior, assim, mais largo, mais plano, que permite ele também ser assim, um nadador mais ou menos. E a tartaruga não, a tartaruga com aquelas patas dela ali, ela não tem uma boa movimentação na terra, mas na água é maravilhoso. Então, percebam essas adaptações. Para quem tiver mais curiosidade, tem outras adaptações. Tem o formato do casco, tem o formato da cabeça, tem a disposição dessas separações aqui, dessas fragmentações aqui no casco da tartaruga, tá? E aí você vai ver que em cágado ela é diferente, jabuti é diferente, a forma, a cor, enfim, a distância entre as formas.
Tem muita diferença aí, muito legal essa diferença entre os quelônios. Tá? Outros também são as tuataras, tá? Que são do grupo dos rincocéfalos. Só tem esse grupo ele é muito específico, não tem muitas espécies não, tá? Ele só tem uma ordem, só tem uma família, acho que são poucos gêneros. Eles são os répteis menos diversificados, mas eles têm uma característica interessante, que é essa estrutura aqui no meio aí da cabeça deles, que é uma estrutura que é bastante sensível à luz. Não chega a formar imagem, mas permite eles a identificarem luz, entende? Eles conseguem se guiarem melhor no ambiente, apesar de terem olhos. Mas perceba que ela é uma estrutura que está no centro. Então, por estar no centro, traz uma outra vantagem. Eles conseguem identificar a luz também por um outro aspecto. Temos aqui, que são, talvez, não sei, comparando com o próximo que a gente vai ver, não sei se vai ser o mais famoso. Mas talvez sejam os que mais trazem medo. Não sei. São os crocodilianos. Então, os crocodilianos eles são divididos em três divisões. São os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Os gaviais são os menos diversificados. Talvez você nunca tenha visto um gavial. O gavial é esse aqui. Tá? Esse camaradinho aqui na esquerda. E ele tem esse bico assim, que é um focinho bem fino e longo. Comparado ao de jacaré e crocodilo, não. Jacaré e crocodilo, eles têm um que é mais largo. E aí você tem também essa diferença nas mandíbulas. Então isso aqui, eu trouxe essa imagem aqui, na direita, que é uma forma fácil de você diferenciar o crocodilo e o jacaré. Mas preste atenção, isso aqui é uma coisa generalizada. Isso quer dizer que nem todo crocodilo, nem todo jacaré vai apresentar essas diferenças, certo? Lembra que sempre que a natureza ela sempre está ali trazendo uma diversidade, tem uma coisa sempre, algo para chamar a atenção que foge do padrão. Então isso aqui é uma coisa fácil para você diferenciar a maioria dos crocodilos dos jacarés e vice-versa, mas não todos. Então você tem essa mandíbula aqui em formato de V de crocodilo, então é um formato de V, né? Vai convergindo ali para um único ponto. E a do jacaré não, o jacaré é como se fosse algo mais curvo, né? Mas formando um U. E os dentes amostras. Tá? Quando você tem os superiores e os inferiores à amostra, é um crocodilo. Quando tem só os superiores, é um jacaré. Lembrando, pode ter jacaré que tem os dois aparecendo. Pode ter crocodilo que também só vai ter o de cima. Mas aí são casos mais específicos. Para nós aqui, isso não vai ser tão importante. Isso nunca caiu numa prova de vestibular, não. Tá? É só para você entender quem são os crocodilianos e como que a gente pode diferenciar eles. E aqui, talvez esses sim sejam os mais famosos. Né? Não sei, estou na dúvida agora se seriam os escamados ou os crocodilianos. Depois a gente conversa sobre isso aí. Então seriam os escamados. Escamados porque é o corpo coberto por escamas. Certo? Essas escamas estão presentes em lagartos e zoofídeos. Zoofídeos seriam cobras, serpentes e anfisbena. Anfisbena é essa da direita aqui. Tá? Isso aqui não é uma cobra. Tá? Isso não é uma cobra. Por vários motivos que eu não vou abordar agora, senão vai confundir assim, um pouco a cabeça de vocês e não é necessário. Isso nunca vai cair numa prova, enfim. Mas a nível de curiosidade, o anfisbena, esse nome anfi está relacionado a 2. Por quê? Porque isso aqui parece que ele tem duas cabeças. Ele parece que ele tem uma cabeça, né, na frente assim e atrás aqui também. Isso aqui confunde a presa e confunde o predador. Tá? Então, ele consegue parecer, vamos dizer assim, parecer que é uma cobra, mas na verdade não é uma cobra. Então, isso aqui é uma característica que esses animais têm, assim foi desenvolvido neles, que os permitiram caçar melhor ou fugir melhor. Okay? Tem outras anfisbenas aí, só tem que ter cuidado, porque tem alguns lugares que vão dizer que a anfisbena é a cobra de duas cabeças. Na verdade, ele não tem duas cabeças, ele só tem uma cabeça.
Mas o outro lado, que é a cauda, ela tem um formato semelhante à cabeça, que pode confundir ali alguns animais. E aí tem também os lagartos, aqui eu trouxe o maior lagarto do mundo, que é o dragão de Komodo, e as serpentes, tá? Cobra e serpente. Cobra e serpente tem aí uma grande discussão se assim, a nível científico são a mesma coisa. Para alguns herpetólogos, tá? Que é a galera que estuda cobras e anfíbios, para algumas pessoas não é assim, não é a mesma coisa. Existe uma diferença entre cobra e serpente. A gente não vai entrar nessa treta agora. Então, continuando, a gente vai falar aqui agora um pouco das adaptações. Esses animais, eles têm algumas características interessantes. Isso que a gente vai ver agora não é algo exclusivo de répteis, pelo menos não que eu saiba. Mas ele é muito evidente em répteis. Então isso aqui é uma autotomia. Auto está relacionado a si, e tomia é separação. Então esse organismo aqui é um lagartinho, um lagarto pequeno, um escamado, vamos ser mais específico, vamos ser mais científico. Isso é um escamado. Então é um escamado, um esquamata. Aí perceba a respiração dele, ó, bem aqui, ó. Bem aqui, perceba a respiração dele. E aí uma coisa interessante perceba o que vai acontecer. Não faça isso em casa, tá? Isso aqui está estressando o animal. Isso não é legal, ele ficar que pode acontecer. Ele vai perder o rabo, tá? Então a pessoa está ali, está estressando o animal, está estressando para mostrar para o animal como se ele fosse um perigo. Então o animal, para tentar despistar aquele possível predador, aquele possível perigo, ele acaba soltando um pedaço do rabo. Alguns de vocês já devem ter visto isso com um réptil muito presente nas casas brasileiras, que é a lagartixa. A lagartixa faz a mesma coisa. Então, às vezes você encontra uma lagartixa que ela está com rabo, às vezes você encontra uma lagartixa que ela está sem rabo. Isso quer dizer que aquela que está sem rabo, ela já passou por alguma situação do qual ela considerou que era um perigo, e aí ela fez essa autotomia. Então, quando você vê uma lagartixa sem rabo e tiver alguém perto de você, você já não fala, e ela perdeu o rabo. Não. Seja mais elegante, fale, olha, essa lagartixa sofreu uma autotomia. Né? Aí você vai chamar a atenção da pessoa e fala, nossa, uma autotomia, você já até explica. Olha aí. E isso aqui cai no vestibular também, tá? Então, o que é mais interessante? É você saber o que é autotomia? Não. É você entender a sua importância. Olha lá, o rabo continua se mexendo, a cauda continua se mexendo, mesmo após soltar. Isso aqui confunde o predador. O predador vai ali na cauda, porque ela está se mexendo, ela está chamando a atenção para ele. E cadê o animal? Meteu o pé já foi embora. É malandro. Então essa cauda ela vai ficar se mexendo ali por alguns segundos, o predador vai tentar ali, vai achar que aquilo ali é a presa, mas é só um pedaço da presa, a presa mesmo foi embora. Certo? É bem legal essa questão da autotomia. Temos também a camuflagem. Camuflagem muito... a gente já falou sobre alguns outros organismos na qual a camuflagem estava bem presente, os polvos, né? Polvo e alguns outros insetos. Mas aqui também ela está muito presente. Nós temos o camaleão, que é um organismo muito semelhante a esse aqui, tá? Da esquerda. E nós temos aqui uma cobrinha, que tá ali, parece que ela tem uma cor muito semelhante à de areia, solo, e aí ela vai se mexendo, e ó, perceba o que vai acontecer com ela, ó. Aqui na direita, ó, ela vai se esconder. Está se escondendo. Que aí na hora que passar uma presa, ela acabou. Morreu. Pegou. Aí ela tá lá para se esconder, ela vai se esconder, se escondendo e entrou, se escondeu. E aqui na esquerda é o lagarto. Perceba que a cor dele já está começando a mudar. Diferente da cobra, a cobra não está mudando a cor. O lagarto, sim. O lagarto aqui na esquerda, esse tipo de camaleão, ele está começando a mudar a cor de acordo com aquilo que está ali mais ou menos no ambiente que é próximo da cor dele. Então ele estava totalmente marrom, vamos dizer assim, um marrom bem escuro.
Agora ele já não está tão marrom assim, ele já está com algumas listras brancas. E isso vai se modificando conforme ele vai olhando o ambiente. Tá? Perceba que o olho dele também ele faz um giro muito grande. Isso também é uma característica de adaptação. Isso permite ele visualizar melhor em diferentes ângulos. Então perceba sempre, é tudo adaptação para a sobrevivência. Tudo. Não pode tirar isso da sua mente. E aí perceba como é que está a cor dele já, como é que ele está ficando mais semelhante naquilo que ele está vendo no ambiente, que são aqueles galhos secos ali. Então assim ele se camufla. E aí ele fica tanto mais protegido contra determinados possíveis predadores, quanto ele também fica melhor para caçar a sua presa. Tomou um susto? Cuidado, a cobra. Então, assim, a gente vai começar a falar agora sobre algumas características de cobras, tá? Eu trouxe essa imagem aqui para que você veja essa cobrinha botando a linguinha para fora. É uma característica muito, assim, para algumas pessoas isso traz um medo do caramba. Essa cobra, assim, para fora. E aí você tem que pensar o seguinte, por que ela fica fazendo isso? Ela tá dando língua para quem tá vendo ela, tá? É um tipo de provocação? Não, não é nada disso. Isso aqui é o que a gente chama de língua bífida. Bífida porque ela tem essa aberturazinha assim na ponta que se divide em dois. Ela auxilia na obtenção de partículas de suspensão no ar. O que isso quer dizer? A partícula que está em suspensão no ar, ela tem uma característica a nível químico. Tá? O que a gente vai falar agora é uma relação química com biologia. Então essas partículas no ar elas têm uma determinada estrutura química, e aí a sua estrutura química ela vai dar uma resposta ao cérebro. E aí o que isso significa? Essa cobra ela tem uma região aqui próxima da centro da cabeça dela que é chamada de órgão vômero-nasal. Esse órgão vômero-nasal ele não é exclusivo de serpentes e cobras, ele está presente em um monte de outros animais. Mas nesses organismos aqui, esse órgão ele é muito, muito, muito desenvolvido. E aí quando a cobra joga para fora a língua, e aí ela captura essas partículas no ar, quando ela retorna para dentro, ela vai levar essas partículas a esse órgão aqui. Esse órgão ele está associado a um nervo e a um bulbo olfatório. Bulbo olfatório olfato. Então ela sente essas partículas no ar, como se fosse uma sensação de odor, gosto e outros tipos de sensação também, de todas aquelas partículas que ela está capturando no ar. Por isso ela faz isso frequentemente. Então ela está detectando, ela pode detectar hormônios, inclusive pode detectar hormônios para reprodução, uma fêmea soltando hormônios para atrair um macho soltando hormônios para atrair uma fêmea. Então você tem essa captura de partículas aí através dessa língua que sai e volta trazendo. Sai para capturar e volta. Então perceba que isso é uma adaptação. Isso aí é uma adaptação de órgão sensitivo. É um sensor do ambiente. E aí a gente tem também a fosseta loreal. Essa fosseta loreal, ela também não está presente só em cobras e serpentes, ela está em outros animais também. Mas elas tem muito serpente onde a fosseta loreal ela é imprescindível e muito desenvolvida. É um sensor, agora não é das partículas de gosto, de odor, de hormônio que estão no ar, mas sim um sensor térmico. Então ela consegue ter uma diferenciar corpos que estão no ambiente, uma planta de um fungo, de um mamífero, pela diferença da temperatura. E aí você tem que pensar, qual é a relação disso aqui com endotermia e ectotermia? Quando você tem um animal que está num ambiente de 20 graus Celsius e ele é ectotérmico, então a temperatura desse animal também vai ser ectotérmica, vai ser aquela mesma coisa que está no ambiente. Se está 20, a temperatura dele é 20. Mas lembra que mamífero e ave não é assim. Mamífero e ave são endotérmicos. A temperatura deles é praticamente constante, não muda
independente do ambiente. Então, se ele está no ambiente de 20 graus, mamífero e ave vai estar ali, sei lá, 34, 35, dependendo de qual animal a gente está vendo. Então, isso vai servir como um ponto ótimo para a fosseta loreal dessas cobras identificar uma presa. Ele vai ver que aquele corpo ali está numa temperatura bem diferente do que está no ambiente. E aí ele vai se guiar até ela e vai comê-la, vai caçá-la. Então, galerinha, era isso que a gente tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, participe do plantão de dúvidas. Se você não puder participar, veja a gravação ou manda uma mensagem lá no chat, eu vou responder, não tem problema. Eu espero que vocês tenham gostado. No plantão de dúvidas, a gente vai discutir algumas outras coisas que eu já separei, tudo relacionado a isso que a gente está vendo aqui e mais outras coisas das quais a gente vai tentar fazer uma integração sempre. Sempre uma integração, ok? Integração entre diferentes conteúdos da biologia e uma integração entre os conteúdos da biologia com outras disciplinas. Eu espero vocês lá no plantão e até a próxima.